Ready, go! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente a mais um Painel Claire em outro vlog do Street Fighter Remaster. E hoje a estrela do nosso episódio é a nossa amiga Chun-Li, e como vocês podem ver, está aqui lutando no seu Super Nintendo, ok? Então vamos lá. Esse cenário é um cenário bem particular para mim, senhores, porque ele é um dentre todas as versões que nós vamos ver aqui, que eu acho que não ficou bom na conversão para os 16 bits. Então, em todos eles, eu acho que tem diversas falhas que a Capcom realmente deu mole, independente que seja a plataforma. Não ficou legal. Eu vou tentar explicar o porquê, tá? Então vamos começar. A principal coisa que sempre me incomodou aqui é o chão. Se você jogou no arcade, vou até botar uma colinha aqui pra galera relembrar. É o chão mais impressionante, na minha opinião, porque são diversas pedras bem encaixadas umas às outras, que os artistas tiveram aquela preocupação de fazer várias chamadas para dar aquela sensação de profundidade. Então é uma textura muito bonita, muito detalhada, eu acho que se destaca em todo o jogo. O cenário da Alcine também, mas aqui em particular eu acho a mais detalhada do jogo. E quando você foi para os consoles, sofreu um baque muito grande. Então, mesmo aqui a versão do Super Nintendo, que tem uma paleta muito rica, que você tem uma orc RAM muito maior em relação aos outros, você vê que tudo foi bem simplificado. Então, na parte que você tem realmente ação, onde sofre o line scrolling, né? Quando você vai andando e vai deformando o cenário, você vê que as pedras se repetem praticamente do início ao fim. Tem pouca variação e na hora de colocar, parece que foi colocado tudo de qualquer jeito e as coisas não se encaixam muito bem. Parece um bando de almofada ou algodão doce no chão, nuvem, sei lá, eu sempre achei a arte muito ruim. Então é algo que em todas as versões é falha. Outra coisa que a gente pode analisar aqui na versão do Super Nintendo é a falta de animação em certos elementos. Por exemplo, o rapaz ali fica observando a luta ao lado da bicicleta, ele é completamente estático. Outro detalhe, a menina que está lavando roupa, a água também é completamente estática. Deixa o cenário um pouco morto. E uma coisa que sempre me incomodou bastante é como a transição entre objetos é um pouco estranha e mal feita. Se você continuar olhando aqui para a direita, aquela janela que está fechada, ela começa na cor marrom, como deveria ser, e quando ela progride para outra parte do cenário, ela fica com a cor da parede ali, uma parte. Não tinha para quê. E o cano que vai descendo ali ao lado do ciclista, o final dele é onde desembocaria a água, é marrom. A parte de cima também, a janela ficou na cor da parede. E diversos outros detalhes que sempre me incomodaram nesse cenário. Até mesmo na versão do Super Nintendo. E se você for além e começar a olhar a versão do arcade mais a fundo, você nota que diversos objetos sumiram no cenário, né? O mais notório são as pedras no chão, que nessa versão aqui estão também completamente ausentes. Outros diversos pequenos detalhes no fundo, além de ser bem mais simplificado nas versões caseiras, também foram removidos. A gente falando disso um pouquinho mais adiante. Então é um cenário que eu acho que no geral sofreu um baque grande nas nossas conversões que nós jogávamos lá na nossa infância, né? Agora, a versão do Super Nintendo tem seus pontos fortes, né? Apesar de achar um cenário um pouco morto em relação às cores do arcade, mas são as cores muito bem agradáveis, né? Mantém aquele tom pastel que os cenários do Super Nintendo têm, são bem agradáveis aos olhos. Cada elemento tem sua cor distinta, onde deveria estar dentro do possível. Então, apesar de tudo, é um cenário bonito, condizente com o jogo, e não vamos estender mais, né, galera? Vamos pro próximo. E senhores, chegamos aqui na versão de PC Engine, e como vocês podem ver, é praticamente idêntica à versão do Super NES. Então, praticamente tudo que nós dissemos na relação à versão anterior
se repete aqui. Um porém, é claro. Na minha opinião, a versão de PC Engine é de longe a melhor e a mais bonita. Primeiramente que as cores usadas são bem melhores que na versão de Super NES. As cores são vivas, elas remetem mais à versão de arcade. Acho que tudo teve um excelente bom gosto na hora de ser colocado e escolhido aqui nessa versão. É muito bonita mesmo, eu gosto bastante. E como vocês podem notar, as pedras aparecem nessa versão. Adianto que é a única versão que tem as pedras. E outra coisa, não são as pedras do arcade. Na verdade, são as pedras do cenário do Sagat. Vai me desculpar, minha humilde opinião, são melhores que as que nós vimos no arcade. No arcade, são as pedras meio arredondadas. O pessoal até zoava que era bolinho de arroz. Não parecia tanto com pedras. E as pedras do cenário do Sagat no porte 16 bits, eu acho que são bem legais. E trazer essas pedras para o cenário da Chun-Li, eu acho que foi uma excelente ideia. Ficaram sensacionais, na minha opinião. Eu acho melhores que as versões de arcade. Enfim, é uma belíssima versão. E é o único cenário que não tem aquela zoeira de trepação de cor em cima da outra, sumindo o detalhe, comendo o detalhe, sem o contraste necessário. Poxa, não sei se foi o outro profissional que fez, mas digo pra vocês, se o artista que converteu esse cenário fosse o mesmo para todos os outros, cara, seria a versão mais bonita do jogo, sem sombra de dúvidas. Não sei se foi outra pessoa, se o cara só trabalhou nesse, ou se trabalhou nesse cenário, depois fumou, bebeu, zoou um pouco os outros, mas esse aqui foi de longe que eles tiveram mais bom gosto e melhor tratamento, mostrando que o PC Engine é um monstro em relação à cor. Não falta nenhum shade de detalhe em relação à versão de Super Nintendo. É excelente. Beleza? Então, vamos pro próximo, que esse sim é triste, meus amigos. Vamos ver. Vem comigo. E senhores, com vocês a versão original de Mega Drive, uma versão que me deixa bem triste. Você que é fã aí de Mega Drive, não fica chateado com o tio, mas, gente, a versão de Mega Drive é horrível. É um daqueles casos que as pessoas botavam culpa pra caramba no console em relação à falta de cor, em relação ao trabalho porco que a Capcom fez ao portar esse jogo para o Mega Drive. É muito ruim, gente. Eu simplesmente sempre odiei bastante. Primeiro que você vai notar que o cenário é morto, não tem cor. É quase um monocromático na sua frente, né? Os personagens ao fundo todos são verdes e aquele amarronzado, meio doença, sem vida. O chão, que eu sempre reclamei, vocês vão notar que o primeiro plano dele ali, a parte da ação, ele é até igual aos outros. Falta um detalhezinho ou outro, mas é idêntico. Agora, quando começa a subir e tem a variação de tijolos, né, de pedras ao chão, você vê que todo o detalhe foi embora. Simplesmente um borrado ali, quase não tem cor. Aonde está o ciclista ali à direita, que é a parte mais detalhada do chão, a única parte que os caras tentaram fazer justiça ao arcade, no Mega foi tudo borrado e não tem cor, não tem detalhe, não tem nada. Simplesmente é um borrão ali, destruindo todo o detalhe do chão desse cenário. Se você olhar o céu, aquele azul ciano horrível. Gente, se vocês querem me matar, me deixar puto, é ver esse azul ciano em qualquer céu de um jogo, de qualquer plataforma. Eu acho horrível. Não tem detalhe, as nuvens ali são quase inexistentes. Isso na CRT você não consegue diferenciar desse verde cian porcaria pro branco. É uma bosta, né? Cara, é muito ruim. É muito ruim. O cenário é quase monocromático. Agora, o lado bom é que todo o resto, em relação ao detalhe, textura, eles manteram. E tem uma coisinha também que foi retirado aqui no Mega Drive, que você tem nas outras versões, é a animação aqui da mamãe. Se você vê a criancinha aqui e a mãe, quando ela levanta os braços pro ar, nas outras versões ela abre a boca. Enquanto no Mega Drive, ela ficou com a boca fechada, né? Acho que foi para não entrar mosquito, ou mosca, sei lá.
Então na versão do Mega Drive tem vários problemas. Não tem as pedras, né? Poxa, pelo menos isso poderia manter. A Capcom pelo menos a destruiu a arte do jogo em vários cenários, mas recuperou os elementos do arcade, né? Em basicamente todos os cenários de Mega Drive, ela trouxe detalhes que foram removidos das outras versões. Nesse cenário não aconteceu isso. Então você não tem as pedras, você não tem diversos detalhes que foram omitidos em relação ao arcade. Então é basicamente a mesma versão do Super NES, mais cortada e muito mais feia. Agora, para não ser injusto, o nosso amigo aqui que é ciclista, ele tem animação, né? No Mega Drive ele tem animação. A água, onde a menina está lavando a roupa, no Mega Drive também tem animação, igual do arcade. Algo extra que colocaram, mas gente, ainda falta bastante detalhe. Não ter as pedras no chão sempre me incomodou bastante em relação à versão do Mega Drive. Enfim, a versão, na minha opinião, horrível. As cores são horríveis. É um cenário desgraçadamente ruim, beleza? Desculpe se você gosta, se você é fã de Mega Drive, mas eu tenho que dizer que é muito ruim, que nem eu falei que em outros cenários, como o do Guile, do cenário do Ken, tem que ser sincero, gente. Então vamos para a próxima versão, que é a do Remaster. Simbora! Bom, e finalmente chegamos na versão do Remaster. E como eu disse a vocês, é um cenário que sempre me incomodou bastante. Eu acho que ao longo desses 3 anos que eu andei trabalhando nesse projeto, eu devo ter refeito ele do zero umas 4 ou 5 vezes. Para vocês verem o tamanho da minha insatisfação com esse cenário em particular. Bom, e para começar, nada mais justo de falar sobre o aspecto que eu reclamei mais desse cenário, né? Que é o chão. Então, se você notar o nosso amigo ciclista e toda aquela área em volta dele que era completamente borrada e sem detalhe no original, ela foi refeita. Está exatamente igual às outras versões, ao que era um dos pontos mais detalhados e mais legais do cenário, agora está aqui novamente. As pedras também naquela parte de transição foram adicionadas, tem muito mais detalhe e dá uma certa profundidade, né? Parece mais pedras colocadas no chão e, é claro, no primeiro plano estão muito mais detalhadas as pedras, a textura está melhor e eu tive a preocupação de testar a arte para que quando você andasse pelo cenário e o efeito de Lannister ocorresse, não ficasse deformada e as pedras se encaixassem por igual em qualquer ângulo. Então você vê aquele chão uniforme, agora realmente parecem pedras, tem muito mais detalhe, a cor está bem mais agradável, bem mais fiel ao arcade e, enfim, ficou como deveria estar. Só não digo para vocês, tá perfeita, porque eu teria que ter mais memória para preencher o último plano ali, onde ficam as pedras, com arte nova, para ficar bem similar ao que era mostrado no arcade. Mas infelizmente falta um pouco de memória para isso. E é claro, falando do chão, nós não podemos esquecer das pedras, né? Algo que sempre me incomodou, que eu reclamei antes. Felizmente, está aqui, cada lado tem sua pedra característica, igual a versão de PC Engine. E continuando falando desse cantinho aqui, algo que eu achava bastante estranho nas outras versões é que essa parede onde fica esse negócio aqui rodando, se olhar o arcade, aqui tem uma quebra, parece que a luz não bate direito e tem uma relativa sombra aqui no corner, na esquina. Então, tentei simular isso aqui e ficou bem parecido com o original. Sem falar que se você olhar as janelas, como eu comentei antes, está na sua cor direitinha, não tem aquele problema de uma parede para outra. A janela em cima está refletindo o céu, como está na versão de PC Engine. Algo que eu esqueci de comentar que a versão do PC Engine tem e as outras não tinham. Então esse detalhe que está ali novamente. Aquelas telhas que meio que tampam o buraco na parede que tem no arcade foi posta aqui. Então você vê a telha direitinho tampando a parede ali, igual que é no arcade. A placazinha é aquele símbolo vermelho que eu não sei o que é. Foi restaurado aqui também. As bandeiras tiraram tudo verde no Mega Drive, assim, cor apagada. Agora está presente aqui igual às outras versões e também como é o arcade, um toquezinho especial naquela camisa ao lado do ciclista que ficava apagada por ser cinza também e confundia muito em relação à parede e ao resto do cenário, então você praticamente não notava ela. Só quem jogou no arcade sabia que tinha uma camisa ali, né?
E é claro, não podemos deixar de falar do céu, que agora está bem melhor. Tem mais cores, tem mais cheio de detalhe que as outras versões. Se você olhar com atenção, todo o degradê de cor, aqueles tons de azul que vai subindo desde a rua até as nuvens, que tem na versão de arcade, foi restaurado aqui. Estão muito mais detalhadas, com muito mais cores e realmente faz jus ao que você via no arcade. E por fim, esse meu amigo aqui, o próprio ciclista, foi que a calça dele mudou, né? Porque a arte do original, a calça era bem zoada. Como era a única versão que tinha animação, acho que eles não souberam desenhar direito e ficou bem estranha. Então restaurei para os detalhes que tinha na versão original do arcade e ficou, acho, mais legal. Tá? Pulando aqui pro meio, infelizmente a gente não tinha cor disponível para fazer os presuntos aqui e a carne pendurada ter sua própria tonalidade, sem perder detalhe. Então eu mantive o que era, botei um detalhezinho a mais ali, aproveitando que eu tinha bastante tom de marrom. Não alterei, mas porém, o teto agora da loja está mais vivo, está seguindo mais como é o arcade. A roupa dos personagens ali, somente do cara que está segurando a galinha no Mega Drive, era bem zoada, foi toda refeita, faltava detalhe, ficou bem estranha. Agora está seguindo que nem é as outras versões. Tá mais legal. Nosso amigo ali sentado, o banquinho dele ali, o banquinho que ele está sentado, no Mega e no Super Nintendo, em outras versões, você nem percebe que aquilo é um banco. Parece que ele está sentado no chão. E engraçado que a gente tinha cor e possibilidade de pôr esse detalhe. Então, se você olhar, o banco tá igualzinho do arcade. Detalhe simples, mas, poxa, vezes faz a diferença, né? E se você olhar também a nossa mãe, né? Antigamente não abria a boca, ela voltou a abrir a boca, voltou a ficar surpresa com a porradaria que tá rolando ali no primeiro plano. E tem sua cor distinta, seguindo a mesma coisa do painel lá em cima, que está bem mais detalhado. Então ela segue a mesma cor que nem as outras versões. É claro que não tem a cor roxa, mas usamos o azul, que era o mais próximo que nós tínhamos, para fazer a mesma coisa. E é claro, a roupa dela, a textura, foi restaurada. Está igual às outras versões também. Que a versão do Mega, para variar, mudou a textura da roupa do personagem, estava sem volume e sem detalhe. Beleza? Então tem esses poréns e diversos outros detalhes que vocês vão jogando aí e vão descobrindo, tá? Tem um pequeno defeitinho de atributo de sprite que eu vou tentar mudar para o futuro. Uma ponta aqui, que não sei se alguém percebeu, mas pode deixar que isso a gente está trabalhando também para alterar. Então, gente, resumindo muito, tudo foi retocado, tudo foi refeito. Eu acho que a versão remaster não pode ter a mesma gama de cores que as outras versões, mas ficou uma versão muito colorida, uma versão que tem mais detalhes que as outras, com mais animações, e um que mais recebeu benefícios nessa versão remaster. Então, meus amigos, já falei demais, já falei pra caramba. Fique à vontade para olhar, comparar, ver os detalhes e dar seu feedback, por favor. Então agradeço novamente pelo seu tempo, sua paciência, que vocês que assistem dão sua ajuda, dão seu feedback e comentam, são de grande valia para esse canal e para esse projeto. Então, se você puder ajudar, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, apresente a eles o canal, tem outros vídeos de diversos assuntos que eu acho que são bem interessantes, e caso você quiser e puder ir além, quiser me apoiar e apoiar projetos como este, por favor, considere ser um Patreon. Beleza, galera? Obrigado por tudo e até o próximo Para Onde É. Valeu!